Quando iniciamos o nosso curso, ali na aula 4 do primeiro módulo, a gente fez um overview do portal do Microsoft 365 e vimos algumas configurações. Agora nós vamos aumentar o nosso escopo de conhecimento sobre as configurações do portal do Microsoft 365. Vamos ver outras configurações importantes, como grupos, relatórios, os portais de administração, enfim, outras configurações que são importantes para você agora que você está experimentando o próximo nível da sua carreira. Então, vem comigo. Bom, pessoal, ainda aqui na parte de usuários, eu tenho a opção de contatos. Eu consigo adicionar um contato externo da minha organização. Esses contatos eles ficam disponíveis para todos os usuários da minha organização na Global Address Lists do Exchange. Vamos supor que eu tenha um parceiro de negócios e eu preciso que todos os meus usuários saibam os e-mails desse meu parceiro de negócios. Esse endereço de e-mail precisa ficar disponível nos contatos de todos os usuários. Então, eu vou vir aqui, adicionar um contato. Vamos dar um e-mail aqui de contato. Vamos colocar aqui Tony Stark, é o nosso parceiro de negócios. Quando eu preencho o nome e o sobrenome, ele me completa o nome de exibição. E qual que é o e-mail do meu parceiro de negócios? Tony Stark @ starkindustries.com. Esse é o meu parceiro de negócio. E aí eu clico em informações de perfil, eu coloco o nome da empresa, Starks Industries, eu coloco o número de telefone, eu coloco o número de celular, e eu posso preencher todos os campos, endereço, CEP, o estado, o país, a região desse meu contato. Eu também posso ocultar esse meu contato da minha lista de endereços da minha organização. Talvez eu queira manter esse contato no meu 365, mas eu não quero que ele apareça para toda a minha organização. Eu posso simplesmente marcar a opção de ocultar contato da minha lista de endereços e ele não vai aparecer para nenhum usuário. Preenchido todos os campos, aqui embaixo eu tenho a opção de dica de e-mail. A dica de e-mail funciona quando eu for enviar um e-mail para esse usuário, no caso o Tony Stark, ele vai aparecer essa dica no meu Outlook ou no meu OWA. Por exemplo, eu vou colocar aqui proprietário das Stark Industries. E vou clicar em adicionar. O contato adicionado. E aí o 365 ele me mostra a mensagem dizendo aguarde 30 minutos para que as alterações entrem em vigor. Todos da sua organização podem encontrar este contato no Outlook. Logo abaixo eu posso adicionar um outro contato ou eu posso editar as configurações desse contato. Contato adicionado, a partir desse momento ele fica disponível na minha lista global de contatos do Exchange Online. Usuários excluídos é a lixeira do Microsoft 365. Então, todos os usuários que forem excluídos, obrigatoriamente ele vai passar por esse item de usuários excluídos.
Quando eu excluir o usuário, ele fica aqui por 30 dias e depois desse período de 30 dias ele é excluído permanentemente e não há como recuperar esse usuário, né? Depois desses 30 dias. Passados 30 dias, você não consegue voltar os e-mails dele. Você pode ver que aqui eu tenho o botão de atualizar e o botão de exportar usuários excluídos. Eu não tenho o botão de excluir. Quando eu faço a exclusão de usuário, ele aparece aqui para mim, usuário excluídos. Eu não tenho o botão de excluir para apagar esse usuário aqui da lixeira. O que pode acontecer é que, vamos supor, um funcionário saiu da empresa e você não tem a necessidade de manter esse usuário no seu tenant. Era um estagiário. E eu não preciso dos dados dele. E você deleta esse usuário. Ele vai ficar aqui em usuários excluídos por 30 dias. Até aí sem problemas. Só que na semana seguinte entrou um funcionário novo e ele tem o mesmo nome do usuário que você excluiu. Olha a coincidência. Quando você vai criar um usuário novo para esse funcionário que está entrando na empresa, você vai receber uma mensagem de erro, falando que o usuário já existe. Não importa se o usuário ele vai estar na lixeira ou se ele vai estar em usuários ativos. Ele ainda existe na sua organização. Ele só está na sua lixeira, mas ele ainda existe na organização de modo global. E aí o que você faz? Você precisa criar um usuário novo e, por coincidência, esse usuário tem o mesmo nome do usuário que está na lixeira. Aí você pode pensar assim, eu posso restaurar o usuário e entrego esse mesmo usuário para o usuário novo, já que é o mesmo nome. Então, bom, você não vai fazer isso. Agora você é um analista de 365, você é um consultor. Os dados do usuário que você excluiu, eles estão vinculados a essa conta. Então, todos os e-mails, as permissões de Exchange, permissões de SharePoint, arquivos do OneDrive, o chat do Teams, está tudo vinculado a esse usuário. Você não vai entregar uma conta que era de um usuário para um outro usuário novo só porque ele tem o mesmo nome. Apesar de ser o mesmo nome, são usuários diferentes, com cargos diferentes e devem ter acessos diferentes. Por trás de cada usuário, o usuário ele tem um ID diferente. E esses atributos eles devem ser únicos. Tá, Douglas, mas aí o que eu faço? Eu estou aqui na lixeira, não tenho o botão excluir. Como que eu faço para excluir esse usuário e criar ele novamente? A única forma de você criar esse usuário novo com o mesmo nome, com o mesmo SMTP do usuário que está na lixeira, é você excluindo o usuário da lixeira. E você só vai conseguir apagar esse usuário da lixeira usando um comando de PowerShell, usando um parâmetro do Connect Missile Service, e aí você vai conseguir deletar esse usuário da lixeira. Não se preocupa que depois eu vou deixar aqui o comando que você vai utilizar lá no PowerShell para fazer a exclusão desse usuário e conseguir criar outros usuários caso tenha o mesmo nome. Partindo aqui para o menu de Teams e grupos, eu consigo criar os meus grupos de segurança e os meus grupos de distribuição. Aqui em cima ele me traz os tipos de grupos que eu posso criar. Os grupos do tipo Microsoft 365, eles são a evolução do grupo de segurança que você já conhece, ou seja, os grupos do Microsoft 365 são usados para colaboração entre usuários dentro e fora da organização. Você pode usar esse tipo de grupo para criar um site de equipe do SharePoint, uma caixa compartilhada do Exchange, e aí você consegue compartilhar conversas, arquivos, eventos de calendário
o Stream e até mesmo o Plane. Outra coisa legal que o grupo do Microsoft 365 faz é que eles podem ser usados para configurar associação dinâmica no Azure Active Directory. E o que é essa associação dinâmica? Quando eu configuro a associação dinâmica no Azure Active Directory, eu permito que os usuários sejam adicionados ou removidos automaticamente em um grupo do Microsoft 365 com base em um atributo específico. Por exemplo, todo usuário que tiver o atributo departamento preenchido deve entrar automaticamente no grupo financeiro.